Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu vou ler aqui uma extensa carta de afastamento de um ancião da Sociedade Torre de Vigia. Antes vou ler o que ele me escreveu, autorizando a publicação e dando algumas notícias. Prezado pastor Ayrton, agradeço muitíssimo o envio deste material. Foi um material que eu lhe enviei com muitos estudos e apostilas, que custou, sem dúvida, muitas e muitas horas de estudo, escrita e preparação. Farei bom uso destas pérolas da verdade. Quando eu comecei a assistir seus vídeos e ler seus artigos, eu ainda era testemunha de Jeová, porém, eu tinha sido ancião por mais de 10 anos e estava afastado. Foi quando eu comecei a ter dúvidas sobre a organização de Deus, entre aspas, e empreendi uma longa pesquisa por meio da internet. Assisti todos os seus vídeos sobre o assunto Testemunhas de Jeová, dentre outros. Depois de minha pesquisa, cheguei finalmente à conclusão de que se eu desejasse agradar ao Senhor Jesus, teria de sair desta falsa religião. Infelizmente, a maioria dos membros de minha família ainda está lá. Um irmão que na época em que pedi dissociação me visitou, me disse para ignorar o que tinha visto sobre as testemunhas de Jeová e continuar na organização para o meu próprio bem e o bem da minha família. Uma ameaça. Porém eu disse a ele que não suportava mais ouvir tantas mentiras no salão do reino e que não poderia me comportar como um hipócrita. Um ancião importante, meu compadre, cujo filho é casado com a minha filha, me ligou na época, me ameaçando com palavras duras, dizendo que me odiava e falando que eu era agora o primeiro apóstata da cidade. Ele disse que se envergonhava de minha atitude, pois é muito zeloso da organização Torre de Vigia. Hoje, com exceção de uns poucos aparentados, nenhuma testemunha de Jeová me dirige a palavra. Eu estou anexando a minha carta de dissociação. Ela é longa, mas tem alguns pontos que você pode selecionar. Eu não vou selecionar, vou ler toda a carta. Assina Osmanito Torres. Então confirma que o saiu da torre, é agora o apóstata, filho do diabo. Pode ter sido o melhor amigo, o melhor companheiro, devotadíssimo à causa da organização, agora não presta mais. Ora, apostasia, dizer que a pessoa é apóstata porque saiu de uma crença, de uma organização, de uma sociedade, não. Apóstata é aquele que larga a fé cristã. Vejamos então a carta de dissociação. Osmanito Torres de Brito. Osmanito Torres de Brito. Araguaína, Tocantins, 18 de maio de 2013, agora é recente. Carta de dissociação de Osmanito Torres de Brito. Prezados, por meio desta, desejo explicar o motivo de meu afastamento da organização Torre de Vigia, de Bíblias e Tratados, e do meu desagrado quanto à liderança, deixando assim de ser um de seus apoiadores. Não quero dizer com isso que estou largando a Jeová Deus e o seu Filho Rei Cristo Jesus. Até mesmo porque não creio que Deus exija de alguém a associação a uma organização humana para conseguir a sua aprovação, uma vez que a sua palavra diz que em cada nação o homem que o teme lhe é aceitável. Muito pelo contrário, a minha firme determinação tem como objetivo seguir fielmente os mandamentos divinos conforme especificados nas Escrituras, mesmo que tenha de pagar um alto preço por isso. Reafirmo o meu imenso amor pela palavra de Deus e também pelos queridos irmãos em várias congregações que me conhecem e que podem dar excelente testemunho a respeito de mim, pessoas pelas quais tenho profundo amor e respeito.
Vejam, quem sai, porque conheceu a verdade, não fica odiando aqueles que ficam. Ao contrário, a recíproca não é verdadeira. Os que ficam passam a odiar aqueles que saem. A minha vontade expressa de sair desta organização vem após uma pesquisa extensa que fiz sobre seu passado, o passado da organização, seus ensinos e a análise de suas regras organizacionais à luz da Bíblia. Vocês devem concordar que um cidadão inteligente, ao escolher um governante para comandar sua cidade, estado ou país, através do voto popular, procura estar bem informado sobre seu candidato. É assim porque este governante eleito e seu exercício político irão afetar profundamente sua vida e a de sua família em diversos aspectos. Uma escolha errada pode trazer muitos anos de dificuldades. Geralmente, um líder precisa possuir qualidades desejáveis e ter seu caráter acima de qualquer suspeita. Um bom governante precisa ter experiência comprovada, conhecimento administrativo e político. Mas, acima de tudo, ele precisa ter um passado limpo, sem manchas, livre de qualquer acusação, sendo um exemplo de honestidade e franqueza no falar. Ou seja, ficha limpa. Tem que ser ficha limpa. Concordam vocês que assim como se analisa a pessoa e o seu passado a fim de tomar uma decisão secular, é igualmente sábio e inexcusável fazer o mesmo ao escolher uma denominação ou organização religiosa onde se pretende servir a Deus? Não concordam que esta análise deve estar livre de preconceitos e que seja parcialidade e que haja parcialidade nisso? Os discípulos de Jesus não o seguiram apenas por achar ser ele o Messias, ou porque o próprio o afirmava. Eles o seguiram porque viram com seus próprios olhos e ouviram com seus próprios ouvidos as provas incontestáveis que o credenciavam como o Cristo. Saulo de Tarso, que considerava os seguidores de Cristo hereges, passíveis de morte, veio a crer e seguir a Cristo, porque teve um testemunho vívido da sua glória. Da mesma forma, creio que antes de nos envolvermos com uma organização religiosa e abraçar uma causa, é preciso analisar com muito cuidado suas origens, ensinos e propósitos. Afinal, é nossa vida que está em jogo. Ele está dizendo aqui que cegos guiando cegos, todos vão cair no precipício. Jesus jamais ocultou o passado de sua igreja primitiva, pois nunca houve nada nela que o deixasse envergonhado. Não há nenhum registro sobre as atividades de Jesus, dos apóstolos, ou parcela de suas palavras ou ensinos que precisamos hoje negar ou evitar comentar. Pois nada há que mereça correções ou exclusões. A própria palavra de Deus jamais precisou passar por uma revisão, atualização ou reescrita, a fim de adaptar-se a novos entendimentos. Pois a mesma foi dirigida por Espírito e não é dúbia ou variável. O Espírito de Deus que guiou os apóstolos, os escritores, os evangelistas, para que pudessem nos transmitir as boas novas. Em um tribunal, ao julgar uma causa, o juiz leva em conta não apenas a versão do acusado e a sua defesa. Se agisse assim, certamente nenhum réu seria declarado culpado. No entanto, ouve-se também a versão dos acusadores, suas provas e todas as suas argumentações, a fim de estabelecer um quadro bem abrangente da situação. É somente depois de verificar todas as partes em conflito
que os jurados chegam a uma decisão e o juiz pode então submeter o réu a uma condenação ou a um livramento. E o que dizer da Sociedade Torre de Vigia, a liderança das Testemunhas de Jeová? Tem este governante mundial de almas humanas uma ficha limpa perante Deus e a humanidade? A sociedade esquiva-se do seu passado. Os que procuram analisar sua história recorrendo a fontes antigas, registros históricos, matérias de terceiros e informações providas por ex-membros, são duramente disciplinados. Quer dizer, se você é testemunho de Jeová e deseja, ou por curiosidade, ou por necessidade, de conhecer mais a fundo a sociedade Torre de Vigia, você está sujeito a ser disciplinado. Ou a sociedade tem vergonha da sua história. Pois bem, a sociedade esquiva-se do seu passado, foge do seu passado. Os que procuram analisar a sua história recorrendo a fontes antigas são duramente disciplinados. Fez o apóstolo Paulo algo similar com respeito aos bereanos? Para um julgamento imparcial é preciso ouvir todas as provas, quer de um lado, quer de outro. Porém, a sociedade proscreveu suas próprias publicações e nos diz para não pesquisar, não ouvir ou dar crédito aos seus acusadores. Proscreveu, ou seja, proibiu, impediu a pesquisa. As demais denominações cristãs são encaradas como instrumento de Satanás, encaradas pela Sociedade Torre de Vigia como instrumento de Satanás, e os ex-membros, dentre as Testemunhas de Jeová, que questionam a versão apresentada da história de sua organização e as supostas credenciais divinas para governá-lo, são geralmente taxados de apóstatas, são excluídos para ficarem incomunicáveis. Inquisição, os horrores da Inquisição. Um membro dentre nós que der ouvidos a apóstatas ou dissidentes e começar a pesquisar sobre as dúvidas que estes levantam, pode receber forte repreensão, e os que não aceitarem definitivamente a maneira de pensar da sociedade não podem mais ser aceitos como associados e estão sujeitos à exclusão definitiva. Ensina-se que tais, continuando nesta revolta, colocam-se em uma posição perigosa, tendo sua relação com Deus totalmente comprometida. Durma-se com o barulho dele. Durma-se com um barulho desse. Os membros não podem pesquisar, não podem questionar. Tem que pensar da mesma forma que pensam os líderes, que pensa o corpo governante. Não tem pensamento próprio, não tem liberdade de pesquisar, de pensar, de chegar a nenhuma conclusão. Isso se chama lavagem cerebral. A Sociedade Torre de Vigia publicou uma obra intitulada Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, afirmando ter feito uma compilação de argumentos fidedignos e cândidos a respeito de sua história e de seus fundadores. No entanto, grande parte dos argumentos apresentados neste livro são fracas tentativas de invalidar as acusações sobre elas lançadas pelas demais religiões por ex-membros dissidentes. O livro cobre a organização e sua história com a aura de santidade, e isto não corresponde à realidade.
os membros das testemunhas são exortados a confiar em sua liderança cegamente e não buscar lá fora as respostas às suas dúvidas. São incentivadas a demonstrar uma atitude de parcialidade na realização do seu próprio julgamento. Quem está falando aqui é ex-ancião. Tudo que eu tenho publicado aqui são palavras ou oficiais da própria organização ou palavras de pessoas conceituadas que conhecem a fundo a organização. Os seguidores da organização da época moderna conhecem dela apenas o que estudam em suas publicações. São exortadas a esquecer do passado e olhar para o futuro, deixando que a organização, orientada pelo Espírito, os guie rumo ao novo mundo paradisíaco. Quando vemos publicações antigas e notamos a quantidade de erros e modificações nas doutrinas, dizendo-nos que todas estas alterações correspondem ao aumento da luz no entendimento dos assuntos bíblicos, muitos se gabam de que esta religião é a única que tem coragem de rever seus ensinos sempre que notam estar errados. Porém, eu fui ensinado a crer que a organização é dirigida pelo Espírito Santo de Jeová. Sendo assim, como pode o Espírito de Deus estar dirigindo uma organização que comete tantos erros e deslizes doutrinários? Muitos deles flagrantes erros humanos, frutos de legalismo autoritário que causaram mortes desnecessárias. Se a organização é dirigida pelo Espírito Santo, então como podem eles justificar tantos erros? Estamos errados, estávamos errados, pensamos agora diferente, porque recebemos uma nova luz. Então o Espírito Santo errou muitas vezes. Um dos muitos exemplos de que a sociedade esconde detalhes importantes do seu passado está no livro Proclamadores, na página 425, a qual faz referência ao discurso "milhões que agora vivem, jamais morrerão", base de uma campanha mundial de pregação com vistas ao fim em 1925. O texto cita a extensa campanha realizada e o livro com o título do discurso, distribuído em toda a terra. No entanto, a sociedade não faz menção ao verdadeiro conteúdo da mensagem desta campanha, nem das consequências da doutrina inculcada na época. Na verdade, o livro "Milhões que agora vivem, jamais morrerão" pregava a seguinte profecia: simplesmente calculando estes júbilos, chegamos ao seguinte fato importante. Isso, uma profecia que está no livro "Milhões que agora vivem, jamais morrerão". 70 júbilos de 50 anos cada um dará o total de 3.500 anos. Este período de tempo, principiando em 1575 anos antes da era cristã, naturalmente terminará no outono do ano de 1925. Data esta na qual termina o tipo, o grande protótipo se iniciará. Qual então será o acontecimento que devemos esperar? Pelo tipo, deve haver completa restauração. Portanto, grande protótipo marcará o princípio da restauração de todas as coisas. A coisa principal a ser restituída é vida à raça humana. Desde que outras escrituras definitivamente estabelecem fato de que
Abraão, Isaque e Jacó ressuscitarão e outros fiéis antigos, e que estes seriam os primeiros favorecidos, podemos esperar em 1925. Escrito pela sociedade, ensinado pela Torre. Podemos esperar em 1925 a volta desses homens. Que homens? Abraão, Isaque e Jacó. Os homens fiéis de Israel, ressurgindo da morte e completamente restituído à perfeição humana, os quais serão visíveis, reais, representantes da nova ordem das coisas da terra. Onde é que está escrito isso? Páginas 110 a 111. E ele diz, sem dúvida, uma falsa profecia. Assim, dentre outras coisas, notei que a sociedade ocultava uma informação muito importante aos fiéis modernos, a fim de mantê-la acima de qualquer suspeita. Muitos discursos apresentados em todo o mundo naquela época procuravam convencer as pessoas do fim do mundo, restauração da plena paz e ressurreição dos mortos até 1925. E vocês sabem, já foi divulgado na internet muitas e muitas vezes, principalmente em vídeos e em textos, que eles profetizaram o fim do mundo para 1914, 1918, 1920, 1925, 1975 e, por último, 2034. Nós vamos falar ainda hoje a respeito disso. Mensagem similar havia sido pregada em toda a terra por volta de 1914 com a profecia de Russell do fim do mundo deste ano de 1914. Russell preveu que até 1914 o mundo entraria em colapso e a paz e o paraíso seriam restaurados com os santos sendo arrebatados para o céu. Porém, a guerra e o caos se instalaram, contrariando sua profecia. Quando citamos as especulações não confirmadas da sociedade toda vigia sobre as datas em que se aguardava o fim, geralmente se nos responde que foram as testemunhas de Jeová que, por estarem ansiosas do fim, criaram e sustentaram muitas expectativas irrealistas. No entanto, não foram as testemunhas como pessoas que se enganaram. Na verdade, elas é que foram enganadas por acreditar em uma profecia divulgada maciçamente pela organização. Está provado. Algumas frases correntes da época eram assim, aspas, então, baseados nas promessas encontradas nas palavras divinas, chegamos à positiva e indiscutível conclusão de que milhões que agora vivem jamais morrerão. Está no folheto Milhões que agora vivem jamais morrerão, página 122. Outra declaração. Nosso pensamento é que 1925 está estabelecido definitivamente nas Escrituras. Quanto a Noé, os cristãos agora têm muito mais sobre o que basear sua fé do que Noé tinha, sobre o que basear a dele na vinda do dilúvio. Revista Ator de Vigia, de 1º de abril de 1923, página 106 em inglês. A data é muito propícia, 1º de abril, é o dia da mentira. Esta cronologia não é de homem algum, é outra declaração. Essa aqui é de 1922. Esta cronologia não é de homem algum, mas de Deus. Mas onde está escrito? O acréscimo de mais provas a remove inteiramente do campo da possibilidade.
e coloca dentro do campo da certeza comprovada. A cronologia da verdade atual não é de origem humana. Está na revista Ator de Vigia, de 15 de julho de 1922, página 217 em inglês. Então, este canal de Deus, entre aspas, que sempre se disse guiado pelo Espírito Santo, recebeu profecias do Espírito mentirosas. Uau, eles podem entender isso, né? Mais informações, declarações vazias. A data 1925 é ainda mais distintamente indicada pelas Escrituras, porque é fixada pela lei que Deus deu a Israel. Em vista da atual situação na Europa, alguém poderia se perguntar como é possível conter a explosão por muito mais tempo, e que mesmo antes de 1925 a grande crise chegará ao auge e provavelmente terá passado. Revista Ator de Vigia, de 1º de setembro de 1922, página 262 em inglês. Ao estudar sobre isso, eu me perguntei como Rutherford, que sucedera a Rússia e afirmava ser o representante de Cristo na Terra, pudesse divulgar essa falsa profecia como sendo a palavra de Jeová, causando tanta decepção e tristeza. Isso me fez lembrar uma regra divina para a identificação de um falso profeta. Vamos ver o que está escrito, agora sim, na palavra de Deus, Deuteronômio 18, verso 22. Quando o tal profeta falar em nome de Jeová, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que Jeová não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Essa sim é uma palavra fidedigna. Ao ser questionada, a sociedade afirma que tal ensino era apenas uma probabilidade, que na época apenas achavam que poderia ser o entendimento correto. Mas não concordam vocês que achar é uma coisa e ensinar é outra coisa completamente diferente? Não concordam vocês que achar é uma coisa e ensinar, divulgar em toda a terra, inculcar, é outra bem diferente? Inculcar, ou seja, fazer gravar nas consciências, fazer com que as pessoas assimilem. Na época, muitos abandonaram a organização, decepcionados por terem sido enganados por uma falsa profecia. Novamente, a sociedade tenta se explicar dizendo que tal situação se desenvolveu pela vontade de Deus, para que o seu povo fosse penteirado. Esta afirmação é iníqua e diabólica, pois Deus jamais enviou um profeta mentiroso ao seu povo, a fim de prová-los por meio de mentiras e engano. Quem está falando aqui, quero lembrar mais uma vez, é o ex-ancião. Foi 10 anos, ancião saiu agora, recentemente, 1º de maio. Olha aí, foi em maio deste ano que ele se desligou definitivamente. Deus não é Deus de mentiras. Aliás, ele odeia a mentira e todos os mentirosos, sendo o diabo o pai e tutor da mentira. Devido ao não cumprimento da profecia de Rutherford, as testemunhas passaram a serem alvos de chacotas e até mesmo de turbas violentas. Está no anuário de 1981, página 62. Aliás,
o anuário de 1981, a página 62, diz: pior ainda, a fé de alguns dos próprios irmãos estava abalada. Eles reconhecem. Alguns esperavam ir para o céu naquele ano. Isto ocasionou pendeiramentos nas congregações, especialmente na Alsácia. A irmã Ana Zimmermann escreve: esperanças injustificadas causaram grandes provações. Muitos desistiram. Nada. Muitos reconheceram que estava no caminho errado. Muitos reconheceram que ali só havia falsa profecia, engano, e deram fora, como acontece atualmente. Nada muito diferente. Nada de peneiramento, coisa nenhuma. Pois bem, a sociedade diz que estas perseguições e pendeiramentos identificavam aqueles estudantes da Bíblia como os verdadeiros seguidores de Cristo. No entanto, o contrário é o que de fato prevalece, pois jamais os servos de Deus foram perseguidos por espalhar mentiras ou falsas profecias em nome de Jeová. Para tentar explicar a alguns que levantam questões sobre esta época tempestuosa da organização, a sociedade tenta caiar o evento com palavras enganosas. Aí é engano sobre engano, mentira sobre mentira. Dizem eles: os seguidores ungidos de Cristo, que fazem o convite desde 1918. Naquele ano, o discurso público, milhões que agora vivem talvez jamais morram, apresentou a esperança de que muitos ganharão a vida eterna numa terra paradisíaca depois da batalha do Armagedon. A Sentinela, de 15 de fevereiro de 2010, páginas 15 e 16. Pois bem, porém, diz o ex-ancião, a explicação é mentirosa, pois não era esta a esperança que se apresentava aos fiéis nos anos anteriores a 1925, como já vimos. Nesta sentinela citada acima, a sociedade inseriu a palavra talvez. Eles já mudaram: talvez esses homens ressuscitarão. Não, eles falaram como uma certeza. Inseriu a palavra talvez antes de jamais, e mudou a conjugação do verbo morrer a fim de maquiar o seu verdadeiro significado. É sabido que Rutherford, mesmo renegando sua falsa profecia e vendo 1925 descartado como cronologia válida, permaneceu esperando a ressurreição dos fiéis do passado na mansão de Bet-Sarim. Luxuosa residência que havia construído para receber os patriarcas ressuscitados. Rutherford usou-a como a sua casa particular e aguardou a ressurreição dos patriarcas até a sua morte em 1942, aos 72 anos. O cumprimento de sua profecia da restauração levou o golpe de misericórdia quando irrompeu a Segunda Grande Guerra Mundial na década de 1930. Os pioneiros e pregadores de tempo integral de hoje nada sabem, mas o presidente Rutherford jamais pregou de casa em casa. Em plena recessão americana, numa época de pobreza e privação, gozava a vida na mansão dos príncipes, com todo o conforto de um rei. Para seu uso, dispunha de 2 Cadillacs de 16 cilindros, um dos mais dispendiosos veículos da época. Não faltavam recursos para que ele viajasse de avião para qualquer parte do planeta. Enquanto isso, milhares de trabalhadores de tempo integral marchavam de casa em casa,
vendendo livros e revistas cheios de doutrinas e heresias. Muitos deles sendo perseguidos, difamados, espancados e presos devido às falsas profecias que pregavam. Bet-Sarim, eu creio que a pronúncia é esta, existe hoje, a mansão luxuosa, apenas como prova de que outra falsa profecia foi proferida em nome de Jeová, causando grande desapontamento e revolta. Esta mansão foi vendida pela organização Torre de Vigia, mas os que puderem visitá-la em San Diego, na Califórnia, ainda verão a inscrição ao lado da maçaneta, Casa dos Príncipes. A revista A Sentinela e a Despertai sempre foram encaradas como autoridade similar à da Bíblia Sagrada. Sentinela afirma ser o único canal de informação espiritual confiável. Então, a leitura da Bíblia, a Bíblia não seria tão confiável assim. Sua leitura é incentivada do púlpito e suas matérias são encaradas como autoridade final. Por muitos anos, eu também a encarava assim. No entanto, as páginas de A Sentinela e Despertai têm sido usadas desde o seu primeiro número para ensinar doutrinas e absurdos inaceitáveis. Nas páginas de A Sentinela e Despertai já se publicou o inimaginável. Podem elas ser instrumentos divinos? Vejamos algumas citações. Diz assim, uma delas: nós fornecemos abaixo uma cura simples para os sintomas de apendicite. Eles também entravam nessa área da medicina. Cura simples para os sintomas de apendicite. A dor na região do apêndice é causada pela mordida de vermes próximo da junção do colo transverso com o intestino delgado, do lado inferior direito do abdômen. Este remédio é também recomendado para a febre tifoide, a qual também é uma doença causada por vermes. A medicação é a dose santonina, 3 grãos, 1 hora antes do desjejum, repetidas por 4 manhãs, até que os sintomas desapareçam. Daí, uma dose por mês, durante 3 meses, para erradicar todos os germes. Esta receita é de incalculável valor. Não só evitará despesas, talvez de $200, com cirurgia e internação, como evitará semanas de mal-estar, inconveniência, convalescença e perda de salário. Onde está isso, pastor? Diz o ancião. Torre de Vigia de Sião, de 15 de janeiro de 1912, página 26, em inglês. Outra recomendação, outro ensino. Alguns sentem um forte desejo de adorar a Deus. Outros sentem pouco desejo e outros não sentem desejo algum. Esta diferença se deve ao formato do crânio. Permitam-me aí para eu manifestar a minha santa indignação, trazendo um leve sorriso. E eles dizem, dão o nome de frenologia. Onde está escrito isso? Está na reimpressão de Watchtower, de 15 de março de 1913, página 5.201 em inglês. Outra recomendação, ensino, doutrina. A irmã Smith
de Nebraska recentemente descobriu uma espécie de feijão, os quais ela declara ter produzido tanto que ela os chama de feijões do milênio. Está na Torre de Vigia de Sião, de 15 de janeiro de 1912, página 26 em inglês. Observação do ex-ancião: Rússia vendia um trigo cujo preço nada tinha de milagroso. Propaganda, marketing do próprio feijão, do próprio trigo, não sei. Está dizendo aqui. Feijões do milênio. Outra doutrina, ensino. O uso de chupetas por bebês é uma das principais causas de amígdalas enfermas e aumentadas e adenoides crescidas como resultado da sucção. Está escrito na Idade de Ouro, de 26 de novembro de 1919, página 153. Outro, o tamanho do nariz e também o tamanho dos olhos não são sem significado. Um homem de nariz pequeno não pode ter uma mente judicial, não importa que outras virtudes tenham. É um homem de nariz arrebitado, e um homem de nariz arrebitado não pode administrar justiça mais do que um bulldog pode ser pastor. Está em A Idade de Ouro, de 19 de janeiro de 1921, página 224 em inglês. Outro, Jesus era um homem perfeito e, falando em linguagem científica, tinha uma abundância de elétrons. Assim, a mulher que padecia de um problema sanguíneo estava em sintonia com Jesus. Ela tinha fé. E quando tocou a árvore de sua veste, elétrons saíram dele e ela foi curada. Onde está isso? Na A Idade de Ouro, de 29 de dezembro de 1922, página 177 em inglês. Eles fazem aqui essa defesa para vender o tal do raio Biola, que certamente vai falar aqui mais alguma coisa. Coisa nenhuma, foi o poder do Senhor Jesus, porque era Deus, o Verbo que se fez Deus, o Verbo encarnado, pelo seu poder. E então, os demais milagres, as demais curas, aquele paralítico lá no tanque de Betesda, aqueles 10 leprosos que foram curados pelo Senhor Jesus, o cego, o Bartimeu, cego, que foi curado, tantos e tantos outros, a ressuscitação de Lázaro, elétrons, que estava no corpo de um e entrou em interação com os elétrons, conversa fiada. Vamos, outro ensino. A mosca foi originalmente criada pelo demônio. Os odores, que são altamente desagradáveis ao homem, são agradáveis para a mosca. Provavelmente o Senhor produziu alguns dos insetos úteis. Não há dúvida de que o demônio criou alguns dos outros. O Senhor é o melhor arquiteto. Está em A Idade de Ouro, de 19 de dezembro de 1923, página 163, em inglês. Que a Bíblia diz é diferente. E Deus criou todas as coisas. Todas as coisas. Homem, animais, universo. Vamos aqui, outro ensino. A biola eletrônica de rádio. Biola eletrônica de rádio, a qual significa vida renovada por ondas de rádio ou elétrons,
A biola automaticamente diagnostica e trata doenças pelo uso de vibrações eletrônicas. Está em A Idade de Ouro, de 22 de abril de 1925, página 454. Eles vendiam caríssimo uma ferramenta, espécie de um raio que emitia então elétrons, ondas, e curava todo tipo de doença. Ele continua falando a respeito disso. Observação: o raio biola eletrônico era uma máquina anunciada e vendida através de anúncios na revista Despertar. Na revista Despertar estava essa propaganda desse raio que sanava toda a enfermidade, curava tudo. E esse raio custava $35, uma fortuna para a época. Este aparelho, segundo descrito, podia tratar qualquer doença, pois emitia ondas eletrônicas que regulavam o organismo dos doentes. E o ex-ancião, o Osmanito, coloca aqui: charlatanismo. Outra informação, outra doutrina, outro ensino. Deus ele coloca aqui entre parênteses: Deus poderá em breve fazer um cometa ser capturado pela Terra. Ele está dizendo que Deus poderá fazer com que um cometa seja capturado pela Terra, trazendo uma mudança radical no clima. Uma mudança radical no clima. Transformando a superfície do nosso planeta em um paraíso. Está em A Idade de Ouro, de 16 de junho de 1926, a página 583 em inglês. Meu Deus! Deus, para transformar a Terra num paraíso, precisa do auxílio de um cometa. Lançar o cometa sobre a Terra, aí haverá destruição, e não paraíso. Outra: a pasteurização do leite e de outros alimentos é responsável por quase todos os males físicos da humanidade hoje. A Idade de Ouro, de 30 de junho de 1926, a página 623, em inglês. Meu Deus, eu fico a imaginar quantas pessoas morreram pela proibição da vacina, que durou, não sei, talvez uns 20 anos, está escrito aí no meu site, em vídeos. Nenhum geovita poderia ser vacinado. Quantos morreram? Ninguém sabe. Quantos já morreram por falta de transfusão de sangue? Quantos? Ninguém sabe. Outro: se o médico mais fervoroso condenar suas amígdalas, vá e se mate com uma faca de mesa. Meu Deus, peraí. Se o médico mais fervoroso condenar suas amígdalas, vá e se mate com uma faca de mesa. É mais barato e menos doloroso. Um cura para catarro e febre do feno. Uma cura para catarro e febre do feno. 30 gramas de casca de pimenta da Jamaica. Aspirar algumas vezes por dia, vai morrer. Aspirar a pimenta. A Idade de Ouro, de 7 de abril de 1926. Página 438 em inglês. Outro: durma virado para a direita ou de costas, com a cabeça virada para o norte, de modo a se beneficiar das correntes
magnéticas da Terra. A Idade de Ouro, de 12/11 de 1929, página 107 em inglês. Aqui entra em todas as áreas, o ocultismo, movimento Nova Era, etc e tal. Outra, por conseguinte, é razoável concluir-se que antes de Deus a ter amaldiçoado, a serpente possuía pernas que a levavam acima do solo. Deus teve o poder de transformar o corpo dela de modo a que deixasse de ter pernas e pudesse mover-se sobre o seu ventre. A Sentinela de 15 de fevereiro de 1965, já é mais recente, páginas 127 e 128. Mas de onde que eles foram tirar essas coisas? A revelação direta de Jeová. O coração, no entanto, está intrincadamente conectado ao cérebro pelo sistema nervoso e é bem suprido por terminações nervosas sensoriais. As sensações do coração são gravadas no cérebro. É aqui que o coração leva até a mente seus desejos e afeições, até chegar a conclusões que têm a ver com as motivações. Há uma estreita relação entre o coração e a mente, mas eles são duas diferentes faculdades, centradas em diferentes localizações. O coração, mais significativamente, contém nossa capacidade emocional e nossa motivação. Uma coisa é certa: quando os transplantados perdem seus próprios corações, eles perdem as propriedades do coração neles contido ao longo dos anos e que contribuiu para fazer deles quem são no que diz respeito à personalidade. Isso está em A Sentinela, de 1º de maio de 1971 em inglês, ou de 1º de setembro de 1971, páginas 518 a 524 em português. Glória seja dada ao Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos dar continuidade aqui à leitura da carta de desligamento do ancião Osmanito. Vamos ver aqui outra recomendação. Psiquiatras e psicólogos não são aqueles a quem se deve recorrer quando alguém está deprimido e assediado por toda sorte de problemas. Os suicídios, entre eles, correspondem ao dobro da frequência encontrada na população em geral. Ao invés de recorrer a psiquiatras e psicólogos, os quais também, na maior parte, não possuem tal fé, ou seja, a fé que é inculcada pela organização, que os amantes da retidão recorram à Bíblia em busca de sabedoria. Despertai, de 22 de agosto de 1975, página 26 em inglês. Aí continua aqui o ex-ancião: não, irmãos, não posso aceitar as revistas A Sentinela e Despertai como fonte de alimento no tempo apropriado. Não, depois de ter conferido por mim mesmo essas referências que tenho alistado. Não é sensato e inteligente aceitar como advindo do Pai das luzes, das luzes celestiais, em quem não há variação de sombras, este ensino deturpado, que claramente não tem bases científicas, tampouco bíblicas. Ao invés de ser canal de comunicação de Deus, a Sentinela é canal de falsas profecias e falsos ensinos, como o que se segue. Mais falso ensino, mais falso engano. Ele está trazendo a baila e nos dando essa informação.
Todos estes velhinhos queridos morreram esperando o cumprimento desta falsa profecia. Sabemos também que a geração de 1914 encontra-se numa fase bem adiantada no declínio de sua existência, restando assim pouco tempo para esta profecia ainda se cumprir. Mais ensinamento. Mas sabemos também, para isso temos a promessa do próprio Jesus, que esta geração de modo algum passará até que todas estas coisas aconteçam. Revelação 17:11, Revelação 17:11, Marcos 3:30, está em A Sentinela, 1º de maio de 1985, página 7. Não é possível expor nesta carta tudo o que encontrei em minhas pesquisas, e nem é minha pretensão fazê-lo. Faltaria-me tempo para falar sobre Charles Russell e os seus estudos ocultistas da maçonaria, piramidologia, e como ele usava a numerologia para calcular tempos e épocas nas passagens da grande pirâmide de Gizé, do Egito, a qual ele chamava carinhosamente de a testemunha de pedra de Jeová. Se as testemunhas atuais pudessem assistir o fotodrama da criação, ficariam assustadas de ver que ele era adepto da maçonaria, acreditava nos signos do zodíaco e ensinava que Deus morava nas Pleiades. Eu pessoalmente fiquei abismado ao ler Russell afirmando que os volumes de estudos das Escrituras publicados por ele eram mais aconselháveis que as próprias Escrituras. No entanto, hoje são considerados como alimento impróprio. São os livros proscritos, e se alguém seguir seus ensinos hoje, certamente será expulso por apostasia. Era ele mesmo ou parte de um escravo fiel e discreto? Eu estou certo que não, diz o ex-ancião. Faltaria-me tempo para falar sobre Rutherford e como ele tornou um grupo de estudantes da Bíblia com igrejas independentes em uma organização religiosa mundial, autoritária, centralizadora, legalista e escravizante. Poderia destacar que o mesmo Rutherford dizia-se orientado por anjos e pelo espírito de Russell ao escrever seus livros cheios de heresias, muitos dos quais são grandes vergonhas para a sociedade hoje em dia. Como que é? Ele era orientado pelo espírito do seu antecessor Russell. Isso é espiritismo. E continua. Entre suas heresias está o fechamento dos céus a partir de 1930, com base em Mateus 23:13, e o estabelecimento de uma religião com o nome Marca Testemunha de Jeová. A organização da Torre de Vigia coloca a todos os seus membros, pequenos e grandes, sob compulsão para prestarem-lhe serviço sagrado de toda mente e de toda força vital. De fato, uma marca na testa e na mão direita. Os que não se sujeitam a ela, os que ousarem criticá-la, são ostracizados, sem direito de defesa. São espiritualmente mortos e seus corpos são expostos em suas praças figurativas. Seus dissidentes não podem mais fazer negócios com esta organização, não podem mais comprar ou vender, são desassociados. Ele faz uma comparação com a marca da besta, no final dos tempos. Sem a marca da besta, não podem comprar e não podem vender.
Analisando a história da sociedade Torre de Vigia e vendo a proximidade do fim, entendo que nunca antes uma organização trouxe tanto vitupério ao santo nome de Deus. Ao invés de dobrar seus joelhos diante do Filho de Deus e reconhecê-lo como tal, as testemunhas foram ensinadas a crer em um Jesus falso, uma criatura. Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, vamos retroceder um pouco na leitura da carta de desligamento de um ancião da sociedade Torre de Vigia, o senhor Osmanito Torres de Brito. Analisando a história da sociedade Torre de Vigia e vendo a proximidade do fim, entendo que nunca antes uma organização trouxe tanto vitupério ao santo nome de Deus. Ao invés de dobrar seus joelhos diante do Filho de Deus e reconhecê-lo como tal, as testemunhas foram ensinadas a crer em um Jesus falso, uma criatura, um anjo feito, um Deus minúsculo, conforme vertem apocrifamente na sua tradução do Novo Mundo, em João, capítulo 1, versículo 1. Mesmo sabendo, de acordo com Isaías 9, versículo 6, e Hebreus 3, 4, que Jesus é Deus em maiúsculo, diminuíram seu título e o rebaixaram à posição de pessoa criada, ao invés de Deus Criador. No entanto, o título diabo está em maiúsculo todas as vezes que ocorrem na tradução do Novo Mundo. Ao invés de fazer fama para o nome do herdeiro de todas as coisas, de toda a terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 4, versículo 12, a sociedade Torre de Vigia, escravizando pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, fez um nome célebre para si mesmo e tem construído uma torre que alcança os céus. O corpo governante tem se colocado no lugar de Cristo e induz as pessoas a se voltarem para Ele e para a sua organização, ao invés de ao superintendente de nossas almas, o Cristo e Pai eterno, o Deus poderoso. Como um barco sem leme, sua organização e seus fiéis são empurrados para lá e para cá, em um mar de doutrinas mutantes. O que é verdade hoje pode ser descartado amanhã. O que foi ensino ontem é agora encarado como engano e assim por diante. Está escrito em A Sentinela, aspas, claramente, pois, o novo pacto não é um arranjo livre, aberto a toda a humanidade. Trata-se de uma cuidadosamente providenciada provisão. Trata-se de uma cuidadosa providência legal envolvendo Deus e os cristãos ungidos. Está em A Sentinela de 15 de agosto de 1989, páginas 30 e 31. Em sua curta existência, a sociedade Torre de Vigia levantou sua voz para condenar todos os cristãos que existiram antes dela. Condenam também qualquer religião cristã no mundo. Afirmam ser o único caminho, a única religião verdadeira. A Torre de Vigia projetou uma religião para destruir o cristianismo. Ao fazer isso, pecou contra o Espírito Santo, pois rejeitou o trabalho que este tem feito em prol de sua igreja e da preservação do Evangelho, todos os dias, desde a partida de nosso Senhor Jesus até hoje. Não, irmãos, diz o ex-ancião, não acredito mais nesta única religião verdadeira. Ela me afastou de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivente. Ela me manteve cego e aprisionado no engano.
graças ao Pai, nosso Deus eterno, e ao seu Filho Cristo Jesus, nosso Senhor, que pelas suas misericórdias me achou digno de voltar à vida. A Ele seja a glória para sempre. Irmãos, os discípulos do primeiro século eram jogados aos leões, eram queimados vivos, crucificados e degolados, porque não queriam acender incenso ao imperador. Como poderia eu negar o Cristo? Como poderia eu acender incenso a uma organização humana que tomou o seu lugar, ou seja, o lugar de Cristo? Prefiro 1000 vezes a humilhação do Cristo, pois eis que serei, no devido tempo, enaltecido. A sociedade geralmente inclui em suas advertências o seguinte aviso aos que desejam afastar-se dela: para onde ireis? Só nós temos declarações de vida eterna. Quem falou isso foi o Senhor Jesus, então ele se coloca no lugar de Cristo. Porém, lembre-se que mesmo o diabo tinha declarações de vida eterna para Eva, Gênesis 3:4. Claro que eram totalmente falsas. A grande verdade é que nenhum homem, anjo ou organização tem as verdadeiras declarações de vida eterna, senão ele, o Cristo. É para ele que eu me volto. Ele sim conforta, reanima, retira o jugo e salva completamente. É o único caminho. Não há atalhos terrenos ou celestiais que possam nos conduzir ao Pai, à parte de Jesus Cristo. Não precisamos de uma Maria organizacional para chegarmos a Ele. Não precisamos de intermediários. Não precisamos da aprovação de homens terrenos para ler a Bíblia ou pregar por conta própria. Nada nos impede de agirmos tais quais os bereanos dos dias de Paulo, os quais tinham toda a liberdade para confirmar as palavras do Evangelho. Colossenses 2, versículos 18 a 23. Assim declaro: estou oficialmente e por escrito me desligando definitivamente da organização Torre de Vigia por motivos de consciência. O ex-membro do corpo governante, Raymond Franz, também escreveu o livro Crise de Consciência e se desligou definitivamente da sociedade. Vocês sabem que durante todo o tempo em que servi nesta organização, e fiz isso na tentativa de agradar a Deus, Pai, demonstrei muito boa vontade, muito boa conduta e serviço abnegado. Devido a isso, gozo de excelente reputação entre os irmãos das congregações onde trabalhei, até o dia de hoje. Fiz pela organização muito mais do que ela fez por mim. Não lhes devo nada. Entristece-me, porém, o fato de que muitos continuarão enganados, achando estar prestando culto e adoração ao Criador Celestial, mas antes, sem o saberem, cultuam a criatura na forma de um gigantesco ídolo organizacional, ou seja, idolatram uma sociedade. Muitos, infelizmente, não poderão conversar abertamente comigo sobre as crenças que hoje eu confesso. Isso porque aqueles que saem da organização Torre de Vigia, mesmo que continuem tendo fé em Deus, mesmo que continuem tendo fé em Deus, sendo amantes da verdade e obedientes ao Evangelho de Cristo, ainda são taxados de apóstatas, condenados à destruição e indignos de que lhes dirijam um oi ou um cumprimento. São proibidos. A estes é proibido a dignidade, direito até dos mais vis homens da terra. O meu conselho a todos os meus irmãos, muitos dos quais tenho em alta estima, é o seguinte: pesquisem,
Parem de ler a Sentinela e leiam a Bíblia. Não tenham medo de saber o que as outras pessoas pensam sobre sua religião. Seja honesto, seja justo, seja um bereano. Ninguém tem o direito de lhe impedir de contrastar as opiniões. É um conselho da própria sociedade. A própria sociedade aconselha assim. Olha bem, o que a sociedade escreveu. Visto que muitas religiões hoje em dia não estão fazendo a vontade de Deus, não podemos simplesmente presumir que os ensinos da organização religiosa com que nos associamos estejam em harmonia com a palavra de Deus. O mero fato de a Bíblia ser usada por uma religião não prova que todos os ensinos e práticas dela se baseiem na Bíblia. Claro, é por isso que nós contestamos. É por isso que Osmanito, ex-ancião, contestou. É importante que nós mesmos examinemos se baseiam ou não. É importante que nós mesmos examinemos se baseiam ou não na Bíblia. Pessoas da cidade de Bereia foram elogiadas porque depois de o apóstolo cristão Paulo lhes ter pregado, elas consultaram as Escrituras para se certificarem de que aquilo que ele lhes dizia era verdade. Está em Atos 17, versículos 10 e 11. A religião que é aprovada por Deus tem de concordar em todos os sentidos com a Bíblia. Não é o que a organização faz, cria doutrinas. Não aceitará certas partes da Bíblia, rejeitando outras. E ele cita 2 Timóteo 3,16. Essa recomendação e orientação da organização está em Poderá Viver para Sempre. É uma revista ou um livro de 1983, página 31, parágrafo 15, página 9. E continua aqui o ex-ancião Osmanito. Não permitam que líderes religiosos dominem e controlem as suas vidas. Ou lhe façam seguir um evangelho diferente, assim como muitos permitiram desde os tempos de outrora. Lembre-se de que Jesus condenou os guardiões da lei, chamando-os de guias de cegos, hipócritas e descendência de víboras. Eles dominavam sobre o rebanho, criavam regras e mandamentos legalistas, porque achavam que a lei era insuficiente e precisava de remendos. Leiam Mateus 23, 13 a 16. Diz mais o irmão Osmanito, ex-pastor da Sociedade Torre de Vigia. Estes líderes religiosos atuais são piores e mais repreensíveis. Eles não aceitam Cristo como suficiente para a redenção humana. Criaram sutilmente um código de leis e estatutos a fim de subjugar os que deveriam se curvar diante do Salvador. Ou seja, ao invés de se curvar diante do Cristo vivo, do Deus eternamente, do Deus eterno, do Deus encarnado, devem se curvar diante de uma organização. Estas regras e mandamentos vão flagrantemente muito além do que está escrito. Com isso, tem sobrecarregado as ovelhas e as atraído a eles mesmos, não a Cristo. Fazendo assim, pregam novamente o Senhor no madeiro e expõem-no ao opróbrio, trazendo sobre si a maldição eterna reservada ao diabo e seus anjos. Continua o ex-pastor da Sociedade Torre de Vigia. Tem eles ainda, achando pouco que fazem, procurado monopolizar o Espírito Santo de Deus,
se é que o podem fazê-lo, se colocando como interpretadores oficiais da palavra, e ainda mais, têm distorcido tanto o seu entendimento como o seu significado, trazendo condenação sobre si e sobre os que seguem suas falsas profecias e doutrinas. É por isso que Deus os tem reprovado, fazendo-os crer numa suposta luz que, ao invés de brilhar cada vez mais, tem se tornado escuridão e um meio de levarem-nos ao abismo. Vejam as seguintes declarações estapafúrdias da torre. Primeira declaração, aspas: assim a Bíblia é um livro de organização e pertence à congregação cristã como organização, não a indivíduos. A Bíblia não nos pertence. A Bíblia não é para cada um, não. Pertence exclusivamente à organização Torre de Vigia. É isso que eles estão dizendo aqui. Não importa quão sinceramente creio poder interpretar a Bíblia. Por esta razão, a Bíblia não pode ser devidamente entendida sem se ter presente a organização visível de Jeová. Onde está escrito isso, pastor? Em A Sentinela, de 1º de junho de 1968, página 327, parágrafo 9. Outra declaração da torre: a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, ou seja, a menos que pertencemos, a menos que estejamos dentro, associado a esta sociedade, a menos que sejamos sócios dessa sociedade, integrando trabalhadores neste canal, deste canal, não avançaremos na estrada da vida. Não importa quanto leiamos a Bíblia. Absurdo, né? Está onde, pastor? Em A Sentinela, de 1º de agosto de 1982, página 27, parágrafo 4º. Irmãos, o tempo que resta é ainda mais reduzido. O prazo para buscarmos a Cristo está se esgotando sobremaneira. Eu o encontrei, depois de muitas orações, sobre as montanhas de evidências. Ele me ouviu favoravelmente, pois é Deus para ouvir. Busque-o enquanto pode ser achado, enquanto mostra estar perto. Agora, com Cristo tenho audácia. Agora que Cristo está em mim, eu tenho audácia, estando ainda mais assegurado. Entretanto, a obra de cada um será manifesta no último dia, pois o fogo irá mostrar a espécie de obra que produziram. Se tivermos edificado nossa fé sobre os alicerces dos homens, isto é, com palha, madeira e serragem, nada nos sobrará senão cinzas. Porém, se tivermos edificado a fé sobre o alicerce maior, que é o Cristo, a rocha perfeita, a pedra angular de esquina, e a tivermos edificado com ouro, prata, pedras preciosas e lágrimas de sangue, então a teremos eternamente, e tanto mais segura ainda em vida. Porque não há outro outeiro ou elevação ideal sobre a qual construir senão Cristo, e Cristo levantado dentre os mortos. Digo isto, irmãos, é o ex-ancião, ex-pastor da Sociedade Torre de Vigia, fazendo uma exortação, convidando os seus antigos companheiros a abrirem bem os olhos
Digo isso, irmãos, não para vos escandalizar, pois bem sei o quanto é estranho para vós o Cristo em sua verdadeira forma. Digo isso para vos mostrar o que ele pode fazer por todo aquele que o busca em espírito e em verdade. Sirvamos a Cristo, que reina eternamente. Concluindo, reafirmo o seguinte: considerem-me desligado e dissociado da organização do Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, bem como de todas as suas extensões. Aos demais irmãos, como pessoas, declaro: não guardo mágoas ou rancor nenhum, sob qualquer forma, a ninguém. Não considero os meus anteriores irmãos como inimigos ou indignos de minha amizade e consideração. Estou sempre de braços abertos. Ele está fazendo uma declaração que é uma declaração cristã. Jesus mandou amar a todos. Jeová mandou que amássemos até nossos inimigos. Até nossos inimigos. Deveríamos amar. Quanto mais uma pessoa que é dissociada, quanto mais um velho companheiro que deixou uma crença, mas continua crendo no Deus vivo. De minha parte, não haverá aplicação das regras organizacionais que envolvem uma pessoa desassociada ou dissociada. Até mesmo porque não considero essas regras inteiramente bíblicas e cristãs. Acabei de falar isso. Estarei sempre à disposição para dialogar, conversar ou explicar os meus motivos e crenças a qualquer um que me procurar. Isso porque, embora tenha defeitos, não sou pessoa imoral, gananciosa, beberrão, acusado de devassidão ou coisa semelhante a estas, nem apóstata do Evangelho de Cristo, para ser classificado entre os que devem ser evitados. Em tudo que desejava falar e transmitir, resumi o que pude. Existem muitos outros motivos para que não acredite mais na organização das Testemunhas de Jeová, como única organização que serve a Deus na terra e únicos a serem salvos. A Bíblia diz claramente, e está na versão do Novo Mundo, dizendo que todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Espero que, com a crescente disponibilidade de material, de pesquisa e dos meios de consulta, mais e mais pessoas se libertem deste jugo ilusório e se voltem para Cristo Jesus. Não condeno as pessoas individuais, anciãos, cegos, pioneiros e publicadores em geral. Muitos deles amorosos, amigos, que farão muita falta, pois assim como eu acreditei, estes sinceramente acreditam estar fazendo uma obra aprovada por Cristo. Sempre me lembrarei de coração destes em minhas orações ao Pai Celestial. Sem mais, despeço-me relativamente de todos, tendo em mente a revelação gloriosa dos filhos de Deus. Ele cita primeiro aos Coríntios 4, 3 e 4. Aspas. Ora, para mim é um assunto muito trivial o de eu ser examinado por vós, ou por um tribunal humano. Até mesmo eu não me examino a mim mesmo, pois não estou cônscio de nada contra mim mesmo. Contudo, não é por isso que eu seja mostrado justo, mas quem me examinará é Jeová. Quem me examina é Jeová. Ele diz mais, em observações, havia sido avisado de participar em uma comissão de julgamento, em local e horário previamente estabelecido, mas, sabendo que apenas um é verdadeiro e justo juiz,
diante do qual estamos todos postados e prostrados, a saber, Cristo Jesus, eu decidi somente enviar este documento pessoal. Não reconheço nenhum tribunal humano com autoridade de exercer o papel de juiz sobre minhas decisões espirituais. Não reconheço nenhum tribunal humano com autoridade de exercer o papel de juiz sobre minhas decisões espirituais. Assim, excusem-me de qualquer convite relacionado. Tenham por excusados também os membros de minha família que se acham sob a minha tutela, segundo os ditames da lei secular e seus dispositivos, assina Osmanito Torres de Brito, ex-pastor da Sociedade Torre de Vigia.